Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Valdinei Pereira e hoje nós vamos trazer um vídeo rápido, né? Falando de uma situação que sempre ocorre, problema elétrico, de instalações elétricas. Muitas das vezes o cliente quer economizar, acaba cometendo erro, ele mesmo faz a instalação. E eu tenho uma resposta aqui para isso, tratando-se de uma forma mais básica possível, são explicações básicas. O cliente sempre pergunta da seguinte forma: por que antigamente a minha instalação elétrica funcionava e durou aí 5 anos funcionando, nunca deu problema e agora veio dar problema? O eletricista falou para mim que a instalação elétrica está condenada e tem que trocar os cabos de 4 milímetros para 10 milímetros ou 16, tem que fazer aumento de carga e tudo mais. Tá, pessoal? A explicação é simples. Esse padrão aqui, isso aqui é um medidor, né, da padrão Enion, e ocorreu esse problema aqui, o cliente questionou isso, porque a instalação elétrica dele, né, no caso, funcionava anteriormente e agora não funciona mais, e agora tem que trocar os cabos. Como é que é isso? Porque ocorre essa situação, tem que trocar os cabos, porque isso, tá? Então é o seguinte, lá nós temos a mal da Enion de 6 milímetros, 40 amperes. Segundo a tabela da NBR 5410, tabela 38, método F, que é instalação aérea, cabo sem eletroduto, sem nada, apenas vem o cabo em XLPE, o cabo duplo, né, com dupla isolação também. Ele suporta ali 51 amperes, cabo de 6 milímetros, então atenderia a 40 amperes, tá? Esse disjuntor de 40 amperes atua entre 45,2 e 58 amperes no tempo de 1 hora. Isso daqui já começa por aí o erro, tá? Se esse disjuntor atua em 1 hora com 58 amperes, que é o último limite dele, estabelecido pela 5410, esse cabo suporta só 51 amperes, então já tem alguma coisa errada que nós vamos abordar mais no final. O geral do cliente é 4 milímetros do medidor, então ele tem ali 25 metros de linha do medidor até o quadro elétrico, sendo 4 milímetros, com a bitola menor ainda. Então, esse cabo de 4 milímetros subterrâneo é isolação PVC e suporta 38 amperes. Então, já tem 2 amperes abaixo do disjuntor. O disjuntor, normalmente, já por ser 40 amperes, só a corrente nominal dele já não atenderia esse circuito. Tá? Então, já temos um problema aí. Digamos que o cliente, assim, o esperado, o cliente tem uma carga superior ali, nós chegamos a calcular no mínimo, ele tinha que instalar um padrão, fazer aumento de carga para 8 kW, no mínimo, no máximo, assim, para ficar folgado mesmo, para melhorar a situação, teria que fazer um aumento de carga para 12 kW. A 5410, ela fala a seguinte situação: quando o condutor ultrapassar a capacidade nominal de condução durante 100 horas, por 12 meses, ou 500 horas durante sua vida útil, não devemos submeter o cabo à capacidade máxima. E nesse caso, segundo o que nós calculamos, estava ultrapassando demais. O cliente tem 2 chuveiros elétricos de 5 kW, tá? 5 kW. O padrão de 5 kW é 40 amperes, que esse monofásico dele aí. Então, imagine esse cliente com chuveiro elétrico ligado, um micro-ondas e um ar-condicionado. É lógico que ele vai ultrapassar a capacidade desse cabo, tá? Além do limite, ele vai ultrapassar a capacidade desse cabo. Então, de imediato, se a norma está falando que 500 horas durante a vida útil ou 100 horas durante um ano, eu acho que esse cliente aí, eu acho, assim, pelo perfil dele, que ultrapassa 100 horas no ano. Então, provavelmente aí vai deteriorar esse cabo, como aqui, olha só, esse cabo está todo torrado, esse aqui é o cabo da EIA, todo queimado, todo queimado. Isso aqui deveria ser 16 milímetros esse cabo, pelo menos 16, junto de 63, para poder atender esse cliente, tá? 2 chuveiros elétricos e mais. No limite, seria para ele usar o chuveiro, sem não utilizar os 2 chuveiros ao mesmo tempo, só utilizar um. Aí sim ele vai manter o padrão, porque essa questão é questão de economia, não tem condição de gastar agora e tal, então vai por esse lado, né?
E também é uma área de praia, para você ver como os parafusos do disjuntor e as torneiras do medidor estão todas enferrujadas, né? Oxidadas, bem oxidadas. Esse cabo aqui, normalmente ele contamina. Quando ele contamina é diferente. A contaminação dele parece cobre sujo, mas o cobre sujo não é uma questão de problema elétrico, tá? Agora, queimado, o cobre queimado é diferente do cobre sujo. Vale ressaltar que é bom identificar isso. Há uma grande diferença em relação a isso. O cobre contaminado não significa que ele está queimado. E cobre queimado, que é esse caso aqui, é problema elétrico, com certeza. Vai ter problemas nas instalações. A gente fez sugerido o aumento de carga, está em andamento esse aumento de carga. Deu para ver aqui, olha só, essa parte aqui chegou a derreter. Isso é decorrer dos anos, acontece com o decorrer dos anos, tá? Acontece com o decorrer dos anos. E isso daqui não influencia só dentro da instalação do cliente. A conexão da própria concessionária, acontece isso na própria concessionária, porque as conexões lá em cima na emenda do poste queimam também. E a concessionária, tipo assim, se conectou aqui, conectou com ele, ele vai folgar lá no poste. Então começa a acontecer problemas de queda de tensão dentro do imóvel. É um problema que é em cascata, tá? É um problema em cascata. Então vale muito a pena o cliente ficar atento em relação a isso. É, fazer o serviço, executar a obra dentro da carga instalada que ele tem dentro de casa é muito importante isso, dentro do imóvel, dentro da sua empresa, né? Fazer o cálculo de demanda dentro do imóvel e fazer sua instalação elétrica. Não faz querendo economizar muito em materiais elétricos, tá? Mão de obra até se dá para fazer um precinho camarada para o cliente, dá para fazer tranquilo, com certeza, tá? Agora, o material elétrico, às vezes, não adianta economizar muito, porque vai ter problema. Igual economizando um cabo e tal, economizando a instalação, aí queima uma geladeira, queima uma televisão, queima um computador, queima é prejuízo, cara. Não, ou então você não tem o seu conforto dentro de casa. Você também tem que prestar atenção no seu conforto. Eu costumo avaliar que elétrica não é igual pintura. Pintura, o cara olha ali que está sujo, ele vai pintar, né? Elétrica tem tudo que está embutido. O cliente não percebe, só percebe a hora que dá problema. Então, o cliente também tem que estar sempre atento à manutenção corretiva, manutenção de ano a ano, pelo menos, no máximo de ano a ano, dar uma olhada nos terminais, nos conectores, ver como é que tá, porque senão ele vai ter uma surpresa. Imagina no final de semana, aí, num domingo, aí no feriado, ele tá em casa recebendo a galera e acontece um problema aí, entendeu? Isso é muito importante, então, fazer um planejamento antes de executar um serviço do tipo. Então, pessoal, é isso daí. Eu espero que tenha esclarecido uma dúvida em relação a isso daí, porque minha instalação elétrica anteriormente funcionava e agora não funciona. A eletricista falou que tem que trocar tudo, que está tudo queimado, entendeu? E é isso que acontece. A ultrapassagem da capacidade nominal, a ultrapassagem da capacidade de condução elétrica do cabo. Esse é o grande problema. Você não deve ultrapassar a capacidade nominal do cabo ou usar o limite dele, né? Igual tratar em BR 5410, sendo 100 horas por 12 meses ou 500 horas durante toda a vida útil. Imagine 500 horas durante toda a vida útil. É pouca coisa 500 horas, entendeu? É muito pouca coisa 500 horas. Então é isso daí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fique com Deus e até mais.